4.2.1. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar o SESMIT. Bom, essa questão ela se refere na seguinte situação. Para fins de dimensionamento do SESMIT, ele quer que eu dimensione o SESMIT de acordo com os meus estabelecimentos, com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal. Não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal, a qual será responsável para organizar o SESMIT. Bom, veja só, eu tenho um estabelecimento com menos aqui, ó, menos de 1.000 empregados e situados no Distrito Federal, territórios, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui do meu município, Juazeiro do Norte, Ceará. A minha atividade, a minha empresa fica situada aqui central. Ela é a minha atividade principal de engenharia. Ela é a minha atividade principal de engenharia e fica localizada em Juazeiro do Norte, Ceará. E nos municípios vizinhos eu tenho outros estabelecimentos. Barbalha, Crato, Missão Velha, Caririaçu. Esses municípios são tão próximos que dá para ir até a pé. Dá para ir até de pé para esses municípios. Veja então, a minha sede fica em Juazeiro do Norte e esses outros estabelecimentos ficam em municípios diferentes. Só que a minha somatória de trabalhadores não chega a 1.000 empregados. Isso levando para a construção civil, ok? Outros estabelecimentos. Vamos levar isso para a construção civil mesmo. Só que esses meus estabelecimentos, somando todas as minhas, tanto a minha sede como os outros canteiros de obras ali, não chega a 1.000 funcionários. Então, o que eu vou fazer meu dimensionamento do SESMIT? Uma vez formado o SESMIT, o pessoal de nível superior, o engenheiro, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho, eles vão ficar centralizados em Juazeiro do Norte, que é minha sede. Os outros municípios que também têm empregados vão ser compostos por técnico de segurança e técnico de enfermagem do trabalho. Esses profissionais de nível médio não ficarão centralizados, eles não vão ficar na minha sede, eles vão ficar nesses outros estabelecimentos. Então quer dizer que, Adinaldo, o pessoal de nível superior não vão sair da sua sede, não. Pelo contrário, eles também vão para esses estabelecimentos fazer as suas avaliações de riscos, fazer suas questão de consultas com os ASOS, aplicação de vacinas, também palestras, DDS, a avaliação de riscos nas fábricas, ali, nos equipamentos ali dos meus estabelecimentos. Uma vez feito todas essas vistorias, o pessoal de nível superior volta para minha sede com essas informações. Não precisa eles ficarem centralizados lá, voltam para minha sede, onde eles vão fazer os seus levantamentos e a conclusão da documentação. Quem vai ficar lá descentralizado nos estabelecimentos é o pessoal de nível médio, técnico de segurança e técnico de enfermagem. Os técnicos de segurança também podem vir para minha sede, trazer as informações, ali sentar com a equipe, trazer o levantamento e em outra situação, eles irão voltar para os outros estabelecimentos, ok? Então só quem fica centralizado mesmo é o pessoal de nível superior. Questão de prova, viu? Questão de prova, isso aqui. Não é maior que 1.000 empregados. Se for maior que 1.000 empregados, já é uma outra situação. Esses profissionais têm que ficar centralizados. Mas como é menor, lembra, para que você não seja pego nessa situação aqui e perder esse ponto aqui, ok? Lembre isso aqui, com menos de 1.000 empregados, situados em mesmo estado, território e Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimentos, como uma empresa única ali, mas como integrantes da empresa de engenharia principal. Beleza? Vamos aqui para o 4.2.2.
1.1. Neste caso, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho ficarão centralizados. Opa, essa foi uma questão. Essa foi uma questão que caiu no concurso público. Eu fiz de propósito para você ver como é que eles fazem aqui com o candidato. Eu vou dar 3 segundos para que você veja qual foi o erro aqui que eles colocaram. Encontraram o erro, né? Claro, vocês estão estudando, né? Vão sair à frente aí dos demais candidatos. Bom, neste caso, aqui como ele está falando aqui, com menos de 1.000 empregados, somente o pessoal de nível superior ficará centralizado. Pessoal técnico de segurança não fica centralizado, beleza? Ele vai ficar fora da empresa, nos outros estabelecimentos lá, centralizado lá. E de lá ele vem para outro estabelecimento, conversar com os engenheiros e passar as informações. Daqui ele volta para lá. Entendido? Então, somente o pessoal de nível superior fica centralizado. Nível médio não fica centralizado. Questão de concurso público. 4.2.1.2. Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro 2. Lembrando, o quadro 2 estipulou a quantidade de funcionários, então vai lá dimensionar. Se precisar de um técnico de segurança, ele vai ficar lá centralizado. Caso não precisará da contratação desse funcionário. Então, o técnico e o médio e o técnico de enfermagem ficarão descentralizados e os engenheiros, o pessoal do nível superior, ficarão centralizados. Prova de concurso público. Essas 3 questões aqui, dá para formular umas 10 questões só aqui nesses 3 itens. Então, dá uma lida. Não decora, aprenda, para que você não perca de gabaritar esta questão. 4.2.2. As empresas que possuam mais de 50% de seus estabelecimentos ou setores com atividades cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco obedecido e disposto no quadro 2 desta NR. Vamos aqui, eu preparei um esquema para que a gente possa fixar isso também de uma forma mais clara em nossa mente. Aqui uma empresa com 1.700 funcionários. Vamos trazer essas empresas para cá, 1.700 funcionários. Aqui eu vou ter a minha atividade secundária, 1.000 funcionários, e a outra atividade, que é a atividade principal, aquela que eu me dedico mais, aquela que eu vou lá todos os dias, aquela que eu me preocupo, com 700 funcionários. Essa aqui é uma atividade secundária, é aquela que eu vou lá só mesmo para não ficar muito parado, ok? Então é uma atividade secundária, como o próprio nome já diz. Mas aí diz o seguinte: as empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos, mais de 50% de empregados em estabelecimentos, ou setores com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior. Qual é a minha atividade de grau superior? Essa aqui, grau de risco 4. Entendido? Ao da atividade principal, qual é a minha atividade principal que eu me dedico mais? Essa aqui, grau de risco 1. Deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco obedecido ao disposto do quadro 2. Então vamos lá. Uma vez sabendo que a minha empresa, a atividade principal, ela tem um grau de risco inferior da minha atividade secundária. É isso que está pedindo aqui, ó. Gradação de risco superior da atividade principal. Deverão dimensionar o SESMIT.
Sabendo que minha empresa ela é de grau de risco inferior da minha outra empresa, então eu vou pegar o maior grau de risco. Qual é o maior grau de risco? É esse aqui. Não é a minha atividade principal, é a minha outra empresa. Mas se a minha empresa aqui fosse de grau de risco 2, só um exemplo, e aqui fosse de grau de risco 1, aí sim eu poderia obrigatoriamente pegar o meu maior grau de risco e fazer uma somatória desses dois estabelecimentos, que vai dar um total de 1.700. E aí eu pego o meu maior grau de risco. Qual é o meu maior grau de risco? É um da minha atividade principal ou da minha atividade secundária? Da minha atividade secundária. Não é isso? Pode ser também o inverso, pode coincidir que a sua atividade principal também seja o maior grau de risco. Mas essa aqui não, eu fiz isso de propósito para que você entenda isso aí, ok? Então eu peguei a minha atividade principal, identifiquei que não é maior grau de risco e vou lá e pego meu grau de risco que é 4. Entendido? É isso que o 4.2.2.2 está dizendo. E aí eu faço o seguinte, eu vou lá no meu quadro 2 desta norma NR4, identifico qual é o meu maior grau de risco nesse quadro aqui, certo? Nesse quadro aqui. Qual é o meu maior grau de risco de acordo com o meu estabelecimento? Não é o 4 aqui? É isso? Não é o 4? Então eu vou aqui no meu 4 e já sei que já tem alguns profissionais desse estabelecimento. O meu somatório desses funcionários aqui, 700 mais 1.000 dos dois estabelecimentos, tanto da minha atividade principal como da minha atividade secundária, vai dar 1.700. Então eu vou no meu dimensionamento e vou procurar aqui desses quantitativos de funcionários qual é o que se encaixa com esse quantitativo aqui. Então, de 501 a 1.000 não se encaixa, eu tenho 1.700. De 1.001 a 2.000, opa, já se encaixa, não é verdade? Já sei que o meu SESMIT será formado por, de acordo com o meu grau de risco, sei que o meu quantitativo de funcionários vai ter especificação aqui desses profissionais, que será composto por um médico do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e 5 técnicos de segurança do trabalho. Pessoal, questão de concurso público. Eles não vão te jogar esse esquema aqui. Pode ser que sim, mas muito difícil eles fazerem isso aqui. Beleza? Aqui é para que eu coloquei para que você entenda o que quer dizer esse item 42.2 que está dizendo. Eles querem que você dimensione o teu grau de risco pegando a tua atividade principal com a tua atividade secundária, pega o maior grau de risco, certo? Pegando esse maior grau de risco, tu vai na tabela do quadro 2 e vê qual é o maior grau de risco, soma as duas empresas, com esse quantitativo você vai lá também nesse quadro 2 e vê onde se encaixa esse quantitativo de funcionários, e lá tu forma o teu SESMIT. Lembrando que empresas que possuam mais de 50% de seus empregados ou setores com atividade e gradação de risco cuja seja superior da minha atividade principal. Essa questão caiu em concurso público, certo? Salvo me engano, eu estava lendo com um colega, foi para auditor fiscal. E para você ver que os camaradas eles não fazem distinção de nível médio para nível superior. Essa questão aqui também caiu dessa forma para nível médio. Caiu para nível médio. Eles colocaram que possuam 70%. Não, pessoal. Que possuam mais de 50% dos seus estabelecimentos, tá ok? Então fica nisso aqui para que você não perca essa questão. Então passou de 50% dos empregados, então faz esse dimensionamento. Lembrando, para concurso público, pegue isso aqui, certo? Não deixa de dar olhada porque cai sim, ela cai sim nas bancas examinadoras de provas.